O nosso bate-papo sobre cirurgia bariátrica é com o Dr. João Batista Tomás Rodrigues, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Tudo bem, Dr. João Batista? Tudo bem, e você? Bem também, prazer recebê-lo no Saúde em Dia. Dr. João Batista, a obesidade já é uma epidemia no mundo, né? É, sim, com certeza. Hoje as estatísticas mostram que no Brasil, pelo menos, 50% das pessoas estão um peso acima do que é o previsto, que é o ideal. E eu li que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica fala que cerca de 100 mil cirurgias bariátricas são feitas no nosso país, né? Pelo menos por ano. Por ano, sim. E a tendência é aumentar, né? A tendência é aumentar. E realmente é uma alternativa para quem está na obesidade? Das armas terapêuticas que a gente tem para o tratamento da obesidade, apesar de ser uma arma terapêutica com todas as suas indicações e contraindicações, ainda é a mais eficiente. Mas claro, que se você comparar dieta, atividade física com cirurgia, sem dúvida, dieta, atividade física sempre será a melhor opção. A questão é que o paciente, quando chega a uma obesidade tal, que esses recursos como uma dieta, uma atividade física, ele fica muito limitado para isso, então a cirurgia, sim, é uma grande arma terapêutica. É claro que ela não isoladamente, né? Vem associada com uma série de tratamentos que deve ser multidisciplinar, né? Mas sim, uma grande arma terapêutica no tratamento da obesidade, muito eficiente. E o que é considerado obesidade, né? Quando que a cirurgia bariátrica é indicada? Ainda mantém-se como uma ideia geral pela Organização Mundial de Saúde, dentro das classificações em obesidade, obesidade grau 1, grau 2, até a obesidade mórbida propriamente dita e o superobesidade. Ficam indicados as cirurgias no momento atual, qualquer paciente que tiver obesidade grau 2 acima, sendo que a do grau 2 seria IMC de 35 acima, com doenças correlacionadas como diabetes, hipertensão arterial e uma série de outras patologias consideradas comorbidades que melhoram e que até curam com a cirurgia. E classicamente seria aqueles pacientes obesos mórbidos com IMC de 40 acima. E obviamente esses pacientes, por quê? Porque eles têm comorbidades tal e podem desenvolver comorbidades no futuro que vai diminuir a expectativa e a qualidade de vida dele, né? E quais são os tipos de técnicas cirúrgicas que existem? São várias técnicas, né? A gente tem técnicas ditas restritivas, técnicas desabsortivas e as técnicas mistas, né? As restritivas você já deve ter escutado falar da banda gástrica, o balão, né? Hoje a cirurgia da gastrectomia vertical, que é o sleeve, tem a gastrectomia endoscópica, também é uma cirurgia restritiva, mas todas com resultado, né, ideal e com pacientes que devem ser muito bem avaliados para indicá-los, né? Mas acho que uma delas é a mais realizada atualmente, né? A cirurgia mais realizada no mundo ainda são cirurgias que combinam o aspecto restritivo e o aspecto desabsortivo. O que isso significa? Significa restritivo, ou seja, não permitir alimentação em volume, grandes volumes. É o que a gente fala que o estômago reduz de uma garrafa para um copinho. Um copinho, exatamente. Então ela é restritiva nesse aspecto. E por outro lado ela é desabsortiva porque nem todos os alimentos serão absorvidos de uma forma adequada no intestino. Então a perda de peso acontece porque o estômago fica pequeno. Fica pequeno e também porque há uma desabsorção de alguns tipos de alimentos. Entendi. Nem todos os alimentos serão absorvidos de maneira adequada. E tem cirurgias que são muito mais desabsortivas. Essas cirurgias hoje já são cirurgias assim com muita restrição de indicação, porque por serem desabsortivas acarretam desnutrição grave, hipovitaminoses, e a gente sabe que os pacientes às vezes têm muita dificuldade de fazer acompanhamento pós-operatório, o que agrava mais ainda essa situação. Então as cirurgias ideais protocoladas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a cirurgia sleeve, que é restritiva, que é a gastrectomia vertical,
onde se retira praticamente 75% do estômago. A cirurgia do bypass, que é uma cirurgia restritiva desabsortiva, que reduz, como você falou, de 1 litro para um copinho, mas há um desvio do intestino para desabsorção, né? As cirurgias restritivas do balão gástrico, a gastroplastia endoscópica, e também as cirurgias absortivas, que é a cirurgia do adenal switch e escopinaro. Essas últimas duas cirurgias, com um menor índice de aplicação no nosso meio, cada vez menos aplicado. Vamos conhecer agora, então, algumas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que tiveram suas vidas modificadas. Eu tomei essa decisão há mais ou menos 2 anos atrás. Eu me descobri hipertenso, né, já tenho um quadro na família, né, de hipertenso, então a predisposição já era grande. E eu fui diagnosticado com hipertensão há cerca de 2 anos, 2 anos e meio. Né, de lá para cá eu fui amadurecendo a ideia de fazer a cirurgia. Né. Pouco tempo depois eu me descobri também pré-diabético, né? Então isso reforçou mais ainda a minha decisão. Fiz acompanhamentos com nutricionistas, né? Atividades físicas também eu sempre fazia, mesmo, né, com um quadro de obesidade um pouco menor, mas eu já praticava certas atividades físicas, né? Mas assim, nada muito significante, né? Sempre davam resultados, mas resultados pequenos, né? E com problema de saúde, que se agravou depois, aí eu tomei essa decisão da cirurgia. Eu me preparei mais psicologicamente no pré-operatório do que das outras formas, porque assim, você tem que entender que é uma segunda oportunidade que você está tendo. Então você tem que seguir as recomendações médicas, as recomendações dos nutricionistas, para você não voltar ao que era antes da cirurgia, porque a maioria das pessoas que fazem esse procedimento, eles voltam, né, costumam ficar até mais, né, obesos do que era antes da cirurgia. Eu nunca fui de comer assim muito exageradamente, mas a questão é de alimentação da forma errada. Eu sempre me alimentei da forma errada. Comia muitas coisas, né, que eu não poderia comer. A minha glicose hoje já está normal, só com essa restrição que eu já tive, né, nesses 30 dias. Então a minha tendência agora, né, estou caminhando para isso, é acabar com a hipertensão. Né? Eu ainda tomo medicamentos para hipertensão, mas eu quero num futuro bem próximo já não tomar mais. A gente não deve olhar só a estética, porque muitas pessoas fazem por estética. Eu tenho, né, meu pensamento é esse, que essas pessoas que fazem só por estética, que normalmente os tratamentos costumam não dar certo, porque a partir do momento que ele vê que perdeu peso, aí ele acha que já pode fazer tudo de novo. Mas eu aconselho assim, a pessoa tem que pensar na saúde, né? Igual eu te falei, é uma segunda chance que eu estou tendo, e eu pretendo aproveitar essa segunda chance. Eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero voltar a ter uma saúde melhor. Eu optei pela cirurgia porque a gente começa, né, geralmente quando a gente está obesa, fazendo dieta, fazendo exercício físico, fazendo né, caminhada, essas coisas. Aí dá um tempo que já não adianta mais. Aí quando era só pela estética, eu não estava me importando muito. Mas aí começou a atrapalhar a minha saúde. Eu cheguei a pesar 104 quilos. Hoje eu estou com 58 quilos. Nesse meio tempo que eu estava fazendo essas dietas, eu engravidei. Aí eu tive, na minha gravidez, eu desenvolvi pressão alta. E eu tive, né, o parto prematuro, meu neném nasceu de 8 meses. E desde então eu não consegui abaixar minha pressão devido à obesidade. A pressão, com 60 dias, já estava 12/8, já tinha voltado toda normal. Que até então, na gravidez, no dia que eu ganhei, já estava muito alta, que eu tive que ter que tirar o meu neném antes. Hoje minha pressão é 12/8. O excesso de peso eu perdi com 6 meses, eu já estava com 60 quilos. Aí, num período de 1 ano e meio, eu cheguei a 54 quilos. Que a gente vai perdendo, depois a gente vai adequando o peso, hoje eu estou com 58. Que é o peso ideal, que já tem 10 anos que eu fiz essa cirurgia. Então, na verdade, eu mudei tudo. Mudei tipo, a gente muda desde o guarda-roupa, né? Porque eu usei, minha última calça foi 52, hoje eu uso 40. Então, desde o guarda-roupa, e a gente fica mais vaidosa, mudei cabelo. A autoestima da gente melhora. A vida da gente muda? Muda. Você tem que aprender a se reeducar alimentarmente do zero.
uma pessoa mais saudável, mais disposta, porque quando você está obesa, né, você não tem muito ânimo para as coisas, qualquer coisa você fica cansado. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Estou feliz, muito feliz. Dr. João Batista, quais são as taxas de sucesso das cirurgias? A taxa de sucesso da cirurgia se avalia após um acompanhamento de 5 anos. Ou seja, o que a gente percebe é que as cirurgias como o bypass, agora o sleeve, são cirurgias muito bem sucedidas quando atingem uma média de sucesso de 80% a partir desse 5º ano de observação e acompanhamento do paciente. Mas a gente conceitualmente diz que a cirurgia é bem sucedida toda vez que o paciente já atingiu uma perda ponderal de 40% do excedente da época da cirurgia. Ou seja, se uma pessoa tem previsto para ela um excedente de peso de 60 quilos, ela perdeu cerca de 30 quilos, ele já é um paciente bem sucedido. Não existe a correlação matemática de perda ponderal, né, em termos de relação peso-altura, dizer que a pessoa vai perder exatamente o excesso do peso dela, isso não se aplica, isso não é a realidade da cirurgia, não. Tem pessoas que podem perder muito mais peso, tem outras que não chegam a atingir a meta de perda ponderal. Isso está relacionado ao metabolismo, que é individual, cada um tem um padrão de metabolismo, está relacionado à dedicação no pós-operatório, seguir as dietas de forma adequada, atividade física sempre, quanto mais precocemente puder ser inserido no tratamento, tem que ser inserido. Tenho pacientes aí que perderam 50 quilos ou mais, que não precisaram de qualquer cirurgia reparadora, tá? E é surpreendente o resultado, porque são pessoas que se dedicam e são triatletas hoje, no Vale do Aço. É uma mudança de vida, né? É uma mudança de vida, radicalmente. É mudança comportamental. A cirurgia tem um aspecto mecânico que é restrição e desabsorção, mas tem um lado dela comportamental que não pode jamais ser desinserido do contexto. Dr. João Batista, vou encerrar a nossa conversa por aqui. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o seu convite, Tassiana. A gente estará sempre à disposição quando houver necessidade e interesse. É um tema extremamente interessante. Há muita controvérsia ainda em cirurgia bariátrica, particularmente no que tange hoje a cirurgia metabólica. O conceito bariátrico era a cirurgia que envolvia redução de peso. Mudou esse conceito bariátrico e metabólico por causa das doenças metabólicas associadas à obesidade. Por isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Com certeza. E com certeza, a gente estará sempre à disposição para esclarecimentos, caso isso ocorra, o convite. E é um tema de interesse geral. Não, com certeza. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse tema. Ok. Como o senhor comentou, para falar de cirurgia bariátrica, a gente precisa falar de um atendimento multidisciplinar. Daqui a pouco a gente conversa com a psicóloga Cláudia Silveira Domiciano.